Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai adentrar um novo capítulo, né? Hoje a gente vai estudar nesse capítulo a consolidação da independência do Brasil, ou seja, a concretização, né? Porque uma coisa é a gente falar, tô independente, e outra coisa é realmente a gente ficar independente, né? É os outros aceitarem. Imaginem só vocês hoje chegar em casa e dizer: mãe, pai, a partir de hoje eu sou independente, vocês não me mandam mais, né? Você pode até dizer isso, agora dificilmente seu pai, sua mãe vai aceitar isso. Então, a independência de um país, ela tem que ser proclamada, mas também tem que ser aceita, né? E então, o que foi que Portugal fez quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil? Será que Portugal aceitou? Como foi que se deu o governo de Dom Pedro I, né? Como foram os primeiros passos do Brasil como um país, sem ser uma colônia? Isso é o nosso objetivo da aula de hoje, ok? E aí, para vocês também não dizerem que eu passo muitas atividades, olha só, eu fiz apenas uma questão, viu? Só uma questão. Gente, o foco da nossa aula vai ser da página 176 até a página 183, ok? Nosso capítulo 8 é justamente acerca da consolidação da independência brasileira. Como a gente pode ver, a página 176 a 177 é a abertura do capítulo. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui, pessoal, é a formação da população brasileira nesse momento da independência. Já haviam mais de 300 anos que os portugueses haviam chegado ao Brasil, e nesse momento a população brasileira era formada quase que totalmente, né, por descendentes indígenas, negros, tanto escravizados como libertos, e também aqueles que eram chamados na época de mestiços. Eram filhos de brancos com negros, com indígenas, lembrando algo que a gente nunca pode perder de vista, que essa mistura das raças, essa própria palavra que era usado na época, né? Mistura as raças. Essa é uma palavra que não é correta, né? Biologicamente falando, a gente é de uma única raça, né? Que é a raça humana. Essa palavra, sempre que ela foi usada, raça, foi para discriminar alguém. Você é de uma raça inferior, você é indígena, você é negro, você é mestiço, né? A raça que era considerada superior era a raça branca europeia, e eles faziam isso porque era uma forma deles se destacarem, né, e legitimarem o poder deles. Mas que a gente não repita essas palavras, não repita esse pensamento. A raça é apenas uma raça humana, né? Tudo que faz e fala fora isso são pensamentos, teorias discriminatórias do ser humano, que não enxerga os outros como seu igual, né? E sim como inferior. Então, só a gente olhar que, por exemplo, nessa época, 30% da população era de escravizados, né? 800 mil indígenas estimados. E aí você pensa, por exemplo, se 30% era de escravizados, quantos, né, não haviam libertos, vivendo de outra forma nas cidades, também no campo, né? Então, seguramente cerca de 90% da população, que podemos dizer somos nós hoje, né, eram as pessoas que vinham descendentes de escravos, vinham descendentes de indígenas. E algo que eu não terminei de dizer, essa mistura entre os grupos étnicos, né, indígenas, brancos, negros e brancos, ela surgiu pela violência, certo? Pela violência sexual. O estupro foi algo muito comum na história brasileira, né? Os senhores donos de fazendas brancos, que se diziam cristãos, né,
que costumavam ir às missas aos domingos, violentavam as moças, as mulheres negras, indígenas, e os filhos que nasciam, né, eram chamados de mestiços. Essa própria palavra mestiço, mulato, ela é uma palavra muito discriminatória, certo? Mas aqui serve, pegando essa discussão de como abre alas da nossa explicação hoje, a gente consegue ver quem formava a população brasileira no momento da independência, né? No que diz respeito a os grupos étnicos, né? População indígena, população negra, grande parte da população tinha sua liberdade, mas vivia em uma condição de semi-escravidão, né? Como era o caso daquelas pessoas que eram filhos de negros, né, e que foram libertados, eram chamados na época de mulatos ou mestiços, mas viviam em grande miséria, certo? O próprio Brasil, ele era diferente na época, né, a geografia do Brasil. Vocês podem ver que falta uma parte do Brasil, que é o Acre. Nessa época, o Acre ainda não era pertencente ao Brasil. Os estados também não existiam ainda, eram chamados de províncias, né? O Grão-Pará, né, que hoje forma o Pará. Mato Grosso, ainda não tinha divisão entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Goiás, né, ainda não existia o estado chamado Tocantins, por exemplo, né? E os demais já são os que são hoje, né? Mas vocês conseguem ver que a geografia ainda não existia. Roraima, né? Tudo fazia parte do Grão-Pará. Nem Rondônia também não existia ainda, né? Esses estados só vão ser separados posteriormente. Então, essa era a população brasileira. Essa é a população que nós somos filhos, nós somos descendentes. Uma população, né, a nossa história é uma história de violência, né? Somos descendentes, sempre gosto de falar isso, de escravos, de indígenas, né? Também de europeus. A população brasileira tem essa mistura, né? E aí, já aqui na página 179, a gente vai ter as guerras de independência. Algumas pessoas dizem assim: a história do Brasil, a independência não teve guerra. Quem foi que disse que não houve, né? Os portugueses, tanto os que viviam no Brasil como aqueles que viviam em Portugal, eles não aceitaram a independência do Brasil, né? Muitos comerciantes que viviam em Olinda, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belém, eles não aceitaram, formaram tropas, chamaram as tropas portuguesas, mandaram cartas, né? Portugal enviou tropas para o Brasil para guerrear e tomar o poder de Dom Pedro. Dom Pedro não tinha um exército, mas contou com a ajuda tanto financeira como de luta, né? De muitos donos de terra que iam lutar. Muitos, na verdade, não iam, mandavam escravos, né? Pessoas que trabalhavam lutar nas tropas. Dom Pedro acabou pedindo empréstimos e contratando armas, tropas, mercenários, né? Mercenários europeus, principalmente ingleses, para vir lutar no Brasil ao lado dele, né? Esses mercenários, eles prestavam serviço militar. A quem pagasse, eles lutavam, né? Foi criado também a Marinha do Brasil nessa época, certo? Para lutar contra a Marinha portuguesa. Então houveram guerras em diversas partes do Brasil, como na Bahia, no Maranhão, no Piauí, em Grão-Pará. A gente viu mais ou menos onde ficava, né? Bahia, Maranhão, Grão-Pará, Piauí. Toda essa região aqui teve guerra, né? As guerras pela independência, onde tropas brasileiras enfrentaram tropas portuguesas. Essas batalhas duraram cerca de 1 ano. Inclusive, a última grande batalha aconteceu em Salvador, na Bahia, onde as tropas portuguesas tinham tomado a cidade de Salvador. E as tropas brasileiras conseguiram expulsar
as tropas portuguesas da Bahia derrotaram elas, dia 2 de junho de 1823. É por isso, gente, que na Bahia a independência é comemorada no 2 de junho, né? Tem o 7 de setembro, mas é no 2 de junho que é comemorada a independência de fato na Bahia. É um festejo enorme. Já o resto do Brasil desconhece que no Brasil houveram diversas guerras e batalhas pela independência, ok? A independência, ela significou, de um lado, sim, a independência do Brasil diante de Portugal, mas de outro lado ela foi muito mais um acordo entre pai e filho, Dom Pedro I com Dom João VI. Inclusive o Brasil aceitou a pagar para Portugal uma indenização de mais de 2 milhões de libras na época. 3 milhões de libras na época. Era um dinheiro enorme, né? O Brasil, que já vinha há mais de 300 anos sendo explorados por Portugal, aceitou pagar essa indenização. Então o Brasil também comprou sua independência, né, para que Portugal aceitasse. No Brasil foi montada uma Assembleia Constituinte, que foi o quê? Logo após a independência, a gente viu que Dom Pedro foi escolhido como imperador do Brasil e o Brasil se tornou um império, né? Então, o Brasil não tinha lei, porque todas as leis vinham de Portugal. Mas agora que o Brasil era independente, o Brasil tinha que ter suas próprias leis. Então, quais seriam as leis do Brasil? Foi para isso que foi montada uma Assembleia de Deputados, né? Uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma Assembleia que deveria fazer outra Constituição. Essa Constituição, ela dava poder para o imperador, mas também dava poder para os deputados. Por exemplo, o imperador fez uma lei que os deputados não concordam, então os deputados poderiam derrubar essa lei. O imperador não gostou, né? O imperador dissolveu essa Assembleia Constituinte e fez uma assembleia com os deputados que apoiavam ele. Então, foi essa segunda Assembleia fez a primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1824. E essa Constituição, ela foi feita com os interesses do imperador, né? Essa nova Constituição, ela tinha duas coisas que garantiam o poder do imperador. Uma, o poder moderador. O que era o poder moderador? Era o poder do imperador. Estaria acima de todos os outros. Estaria acima do executivo, do judiciário, do legislativo. O imperador poderia fazer qualquer lei que ninguém podia derrubar. O imperador podia derrubar qualquer lei. O imperador poderia prender alguém ou poderia soltar alguém, né? O imperador estaria acima de todos os poderes. E outra coisa que tinha nessa Constituição era a monarquia hereditária, ou seja, o título de imperador poderia ser passado de pai para filho. Isso gerou um descontentamento enorme dos deputados. E, na verdade, esses deputados eram quem? As elites, né? As famílias mais ricas do Brasil. Eles ficaram com o pé atrás. Poxa, então quer dizer que o imperador quer que o filho dele também seja imperador? Peraí. E aí? E a gente? Né? A gente vai ficar sempre comandado por essa família? Gerou esse descontentamento, né? Em algumas regiões, numa região do Brasil que sempre foi danada e arretada, o Nordeste, surgiu o movimento da Confederação do Equador, que foi um levante armado, organizado por Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí também. Esse levante armado, qual era a finalidade? Era não aceitar, né? Era o intuito dessas, aqui ó, as capitanias que se revoltaram contra o poder do imperador, que buscava mandar acima de tudo e de todos, né? Eles não concordaram com essa nova Constituição, aonde colocava o imperador acima de tudo e de todos e ainda dava direito ao filho do imperador assumir o poder do Brasil, né?
Eles também não gostavam dos impostos que eles pagavam para o imperador, né? E também eles ficaram descontentes com as tentativas do imperador de comandar cada vez mais o Nordeste. Por exemplo, tirando os governadores da capitania e colocando aqueles que eram a favores do imperador. Então, Pernambuco, que era uma província muito rica, acompanhado pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, acabaram fazendo um levante armado e declarando a República no Nordeste brasileiro, que era chamada de Confederação do Equador. Foi um país, esse país ficou independente por alguns meses. Dom Pedro I acabou recorrendo a mercenários ingleses, né, que vieram aqui para o Nordeste, realizaram muitas chacinas bárbaras no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba, bem pertinho aqui da gente, em Jaguaribara. Alguns revoltosos foram mortos, né, por esses mercenários de forma bárbara, tiveram sua pele arrancada, foram jogados em cima a gente chama de cardeiro, né, que nada mais é do que um chique-chique grande, né? Tristão Gonçalves, as águas do Castanhão, inclusive, acabaram como é que eu vou dizer? As águas do Castanhão acabaram dragando, né? Dragando o túmulo que existia ainda, né? Dessas pessoas que lutaram pela independência da Confederação do Equador, que foram capturadas em Jaguaribara e foram assassinadas de forma cruel pelas tropas do imperador, né? Esses mercenários, grande parte eram mercenários ingleses que vinham contratados pelo imperador. E o Frei Caneca, que nós vimos que ele já tinha participado da Revolução Pernambucana de 1817, também participou, estava preso, né? Também participou da Revolução da Confederação do Equador, em 1824, ou seja, cerca de 7 anos depois da Revolução Pernambucana. E aí ele foi preso e dessa vez ele foi executado da forma que nós vimos, a tiro em praça pública, né? A gente chegou a ver isso lá em outro momento, lembra? Então, pessoal, foi aí que o governo de Dom Pedro I ele foi ficando cada vez mais em crise. Ele foi ficando impopular, tanto pela crueldade que ele perseguiu os revoltosos da Confederação do Equador, né, aqui do Nordeste, quanto pelo fato dele querer manter o poder nas mãos dele, com a Constituição de 1824, né? Aquilo que eu falei, o poder moderador, que era o poder dele acima de tudo e de todos, e também com a questão da monarquia hereditária, poder passar de pai para filho. Isso fez com que a elite brasileira acabasse aquele chamego que tinha com ele, né? Até que em 1831 aconteceu algo inesperado, que foi o quê? Dom Pedro I já vinha em crise com as famílias mais ricas do Brasil, e em 1831 o pai dele acabou morrendo e deixou o trono sob os comandos de Dona Maria, que era a filha de Dom Pedro I, né? Porque por direito o trono seria do filho mais velho, Dom Pedro I. Mas aí o que acontece? O irmão de Dom Pedro I, que era Dom Miguel, acabou tomando o trono para ele, né? Então Dom Pedro I acabou abdicando. O que é abdicar? É abrir mão do trono brasileiro para lutar pelo trono português. Ele abriu mão do trono brasileiro para lutar pelo trono português, mas deixou o filho dele, Dom Pedro, que depois vai ser chamado de Dom Pedro II, né, comandando o Brasil. Só que havia uma questão, pessoal. Dom Pedro I só tinha, na época,
Espera aí, deixa eu ver. Aqui, na próxima página, na página 184, vocês já vão ver, né? Dom Pedro, nessa época, que era o filho de Dom Pedro I, ele tinha apenas 5 anos de idade. Pelas leis da Constituição de 1824, ele só poderia assumir o trono brasileiro quando ele tivesse a maioridade, 18 anos de idade. Até lá, o Brasil iria ser governado por um governo de regentes. O que é um governo de regentes? São governantes provisórios. Eles iriam segurar o governo, né, até que a criança se tornasse maior e pudesse assumir o trono como imperador, certo? Essa situação gerou quando Dom Pedro I abdicou, ou seja, abriu mão do trono brasileiro para lutar pelo trono português, em 1831, certo? Só uma curiosidade é que hoje existe um país chamado Uruguai, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Durante muito tempo, o Uruguai pertenceu ao Brasil e depois a Argentina começou a lutar pelo Uruguai. Então, entre 1825 e 1828, houve uma guerra entre Brasil e Argentina pelo Uruguai. O Brasil saiu do conflito, né? E a Argentina tendo que reconhecer a independência do Uruguai. Porque chegou um ponto que tanto o Brasil como a Argentina tinha gastado tanto dinheiro com a guerra que não tinha mais como continuar. Então decidiram tornar o Uruguai independente, certo? Então, pessoal, o Brasil se tornou, com a ida de Dom Pedro I para Portugal lutar pelo trono contra o irmão dele, Dom Miguel, o Brasil se tornou um governo, né, pode-se dizer assim, regencial, ou seja, o governo estava sendo exercido por pessoas que estavam na posição de regentes, ou seja, provisório, enquanto o imperador atingia a maioridade, né? Aliás, ainda era príncipe, né? Quando ele atingisse a maioridade, 18 anos, ele iria poder ser empossado como imperador. E outra coisa importante, gente, é que esses regentes deveriam ser trocados a cada 3 anos, ok? Primeiro começou com a regência trina, que era 3, depois passou para a regência una, que era apenas um comandando tudo, certo? Então, ele tinha 5 anos, os regentes teriam que ficar o quê? No poder? Cerca de mais 13 anos, que era o tempo necessário para ele completar os 18 anos. E aí, gente, foi um período muito conturbado da história brasileira, porque nesse período os governos locais não queriam aceitar o poder desses regentes, acusavam eles de proteger sempre os interesses pessoais, né? Então começou a haver no Brasil diversas disputas. A gente vai ver ao longo, hoje a gente vai ver só uma e ao longo da próxima aula a gente vê mais 2. No Brasil tinha nesse momento do governo regencial, né, a partir de 1831, 3 correntes políticas. Os restauradores, que a própria palavra já está dizendo, eles queriam restaurar a monarquia, que o imperador, de preferência Dom Pedro I, voltasse. Os liberais moderados, que queria que o imperador voltasse, mas que ele não tivesse poder acima de todos, que os deputados brasileiros tivessem poder igualmente ou até mais que o imperador. E os liberais exaltados, que não queriam que o imperador retornasse, queria que o Brasil se transformasse numa república, com o líder sendo eleito, ao invés de ser um imperador. Então tinha esses 3 grupos, isso é muito importante, vocês lerem as características de cada um. Não posso entrar muito em detalhe, porque já estou quase com o tempo esgotado, viu? E aí a gente vai terminar a nossa aula de hoje falando de um dos maiores levantes negros que houveram no Brasil nessa época, durante o governo regencial, que foi a revolta dos malês. Os malês eram negros trazidos da África, da etnia Iorubá, era um povo
né, africano. Os malês tinham a característica de serem muçulmanos, então eles sabiam ler, né, e eles organizaram um grande levante, né, na capital da Bahia, Salvador. Infelizmente, o levante foi traído antes de acontecer. Muitos líderes negros do movimento foram presos, foram torturados, mortos em praça pública, mas gerou um grande medo na elite brasileira inteira, né? Viram que os negros não estavam dispostos a aceitar a sua escravidão, eles iam lutar sempre por ela, né? E desde então, muitos deles foram colocados para outras regiões do Brasil, né? Para que não pudessem, uma tentativa de não se organizar mais, né? Foram retirados da Bahia. Isso gerou um grande medo no Brasil inteiro, por parte de quem, bem lembrar, dos homens brancos que escravizavam a população negra, certo? Outro ponto importante é a diversidade étnica dos africanos no Brasil, né? Não foi trazida, a gente pensa assim, era da África, era um único povo. Mas, e aqui na América? Será que se nós da América fôssemos levados para outro lugar como escravos, a gente seria um único povo? Imagine só vocês, brasileiros, argentinos, mexicanos, canadenses, jamaicano, americano, todos somos da América. Mas a gente não fala a mesma língua, não tem as mesmas religiões, não tem a mesma cultura. A mesma coisa os negros africanos. Aqui a gente vem falando de algumas regiões como Moçambique, Monjolo, Benguelas, todos eram povos, etnias. A gente pode falar também do povo Iorubá, o povo Banto, Gueto, né? Todos eram povos africanos que tinham sua própria cultura, tinham povos que cultuavam os orixás, né? As divindades da natureza, já tinham povos que cultuavam o deus muçulmano Alá, como era o caso dos malês, certo? Então, eles faziam de tudo, né, esses senhores de escravos, para misturar, porque sabiam que eles iam se confundir na língua, na cultura, então eles não iam se unir. Então eles fizeram de tudo para separar. Quando trazia alguém, um navio, eles vendiam em vários portos para ficar misturado. E aí não deixar os negros se unirem, né? Terem dificuldade na língua, na cultura, certo? E aí eu acho que eu já terminei. Para a próxima aula a gente fala da cabanagem. Hoje a gente falou de muita coisa, né? Desde a abdicação de Dom Pedro, as guerras da independência, a abdicação de Dom Pedro, o período regencial, porque, né, como é que os regentes chegaram no poder, e a revolta dos malês. Só o que eu falei ao longo desses 28 minutos não vai dar para vocês aprenderem, então vocês têm que ler essas páginas do livro, ok? Então, obrigado. A gente volta agora para o nosso grupo, tá bom? Onde vocês podem fazer atividade e lerem as páginas do livro para fazer as respostas, certo?